Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por estarmos juntos mais uma vez na Tua presença, junto com os irmãos. Senhor, abençoa com a Tua presença, abençoa-nos com a Tua palavra. Nós amamos o Senhor, nós amamos a Tua presença, nós amamos a Tua palavra, nós amamos o Teu falar. O Teu falar é espírito e vida para nós. Senhor Jesus, nós declaramos que o Senhor é tudo que nós temos. O Senhor é tudo que nós precisamos. Muito obrigado, Senhor, pelo Seu amor, pelo Seu cuidado, pela Sua proteção de cada irmão e irmã, cada criança, cada jovem, cada adolescente, cada família, cada casal. Nós entregamos as nossas vidas para o Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Deus tem falado todos os dias para cada um de nós, por meio das reuniões, por meio da palavra, por meio das comunhões. Deus quer falar, Deus quer dispensar a sua vida para dentro de nós. Eu gosto muito desse hino que nós cantamos, que isso reflete a nossa necessidade e tem de ser a nossa realidade. Nós temos falado muito do reino, da salvação, da disciplina de Deus, da confissão, da transformação. Mas nós cremos, irmãos, nós não olhamos para a circunstância, só olho para o seu amor. Eu não me guio por vista, alegre estou. Não é porque eu olho ao meu redor esse gozo que me sinto na minha alma, porque eu amo o Senhor. Nós amamos o Senhor porque um dia Ele nos amou primeiro. Ele nos atraiu com tão grande amor. O Senhor, irmãos, tem falado de uma maneira muito forte para a igreja em Uberaba. E nós precisamos pedir ao Senhor para nos dar ouvido para ouvir o que o Espírito diz à igreja. E nós sabemos que nós estamos em tempos difíceis. Nós sabemos que a volta do Senhor está próxima. E por isso, nós vamos ser pessoas que oram, pessoas que vigiem, pessoas que têm uma mente sóbria, pessoas que têm discernimento. E tudo isso nós alcançamos pela vida de Deus, pelo Espírito Santo que está dentro de cada um de nós. Esse Espírito que Deus prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Que esse Espírito Santo possa ter liberdade no nosso meio, possa ter liberdade no meu ser. Que esse Espírito Santo possa trabalhar na nossa vida, no nosso interior, para que cada dia nós possamos ter mais a realidade do Senhor em nós. Em Timóteo fala, aquele que começou a boa obra em nós, até o dia de Cristo Jesus, Ele completará a sua salvação. Irmãos, essa é a nossa esperança. Que cada um de nós possamos completar a nossa carreira, possamos completar a nossa salvação. Como nós vimos, Deus trabalha do interior para fora, não é do exterior para dentro. Ele começou no nosso espírito e hoje Ele está alcançando a nossa alma, o nosso coração. Por isso nós precisamos ter uma consciência limpa, pura diante de Deus. Precisamos ter uma consciência sensível ao Senhor.
Precisamos ter uma mente renovada pelo Espírito Santo. E quando nós temos uma mente renovada, nós temos a mente de Cristo. Aí nós pensamos como Cristo pensa, nós sentimos como Cristo sente. E nós buscamos as coisas não aqui da terra, as coisas que são lá do alto. Nós pensamos não nas coisas aqui da terra, mas pensamos nas coisas lá do alto. Porque a nossa vida aqui, irmãos, nós somos peregrinos. Nós não podemos criar raiz nessa terra. Porque um dia essa terra vai terminar. Deus vai julgar toda essa terra e vai acabar. A nossa terra é celestial. A nossa pátria é celestial. Os nossos olhos não podem estar voltados para a terra. Os nossos olhos estão voltados para os céus. Mesmo trabalhando, mesmo estudando, mesmo na sua casa, aonde você estiver, o seu coração não está nessa terra. O seu coração está nos céus. Porque a nossa vida pertence ao Senhor. Ele nos comprou com alto preço. Comemos e bebemos à mesa do Senhor. Ali mostra um cálice. Representa o quê? O sangue da cruz que foi derramado em favor de cada um de nós para nos limpar e nos purificar. E ali o pão representa o quê? O corpo físico, a carne do Senhor, que Ele se entregou voluntariamente para salvar a cada um de nós. Toda essa obra que o Senhor fez, aplicou nas nossas vidas, nos dando tão grande salvação. E por isso hoje Deus quer que nós vivemos de uma maneira santa, de uma maneira pura, uma maneira que agrada o coração de Deus. Nós não queremos viver para nós. Nós queremos viver para Deus. Nós queremos viver para o reino de Deus. Vocês já pensaram, irmãos? Quanto tempo nós temos aqui na terra? Será que eu vou ter 10 anos? Será que eu vou ter 20 anos? Será que eu vou ter 1 ano ou 5 anos? Não vale a pena nós desperdiçarmos o nosso tempo. Vale a pena nós voltarmos o nosso coração para Deus. Vale a pena nós servirmos a Deus. Vale a pena nós sermos guiados pelo Espírito Santo. Vale a pena nós vivermos a vida da igreja de uma maneira intensa. Por quê? Irmãos, esse mundo cada vez vai ficar pior. Esse sistema não tem salvação. O fim desse mundo é a destruição. E nós não queremos caminhar segundo o curso desse mundo. Nós queremos seguir o Senhor. Nós queremos seguir esse Cristo que é maravilhoso. Por isso, Hebreus, capítulo 10, versículo 35, começa assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem um grande galardão. Olha, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem um grande galardão. Quem é a nossa confiança?
É os nossos bens? É aquilo que temos? Aquilo que possuímos? Ou a nossa confiança é o Senhor? Se é o Senhor, todos nós vamos ter um galardão. Galardão é um presente de Deus. Galardão é um prêmio para aqueles que vivem a realidade da vida de Deus no seu dia a dia. Com efeito, tendes necessidade, 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Guarda essa palavra. Primeiro, confiança. E agora fala, tendes necessidade de perseverança. Perseverança não é algo fácil. Você pode tentar, mas muitas vezes você não aguenta. Porque perseverança precisa do Espírito Santo. Perseverança precisa de uma intimidade com Deus. Precisa de uma comunhão com Deus. Para que o Espírito possa nos fortalecer e nos dar perseverança. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Está vendo? Primeiro, um galardão. Se você tem perseverança, você vai ter uma promessa. A palavra de Deus que nos fala isso. A promessa da vida eterna. A promessa de reinar com o Senhor no milênio. A promessa de viver na Nova Jerusalém eternamente com Deus. Confiança, perseverança. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Aqui, terceiro alerta. Porque ainda de dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Irmãos, irmãs, aquele que vem virá e não tardará. Nós vamos ser despertados por essa palavra. Ele virá. Se ele falasse só virá, puxa, eu ainda tenho tempo. Mas aqui ele falou outra palavra, não tardará. Isso quer dizer que ele está à porta. Que vai ser breve. Ele virá. Então, é hora de nos prepararmos cada dia mais com o Senhor. Se o Senhor voltar, nós estivermos vivos, glória a Deus. Ou se nós dormirmos no Senhor, nós também vamos ser ressuscitados para ir para o tribunal de Cristo. E se formos servos bons e fiéis, vamos reinar com o Senhor durante 1000 anos. Mas se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Isso é um alerta para nós, que muitas vezes nós podemos retroceder, por causa das nossas falhas, das nossas fraquezas. Podemos retroceder.
Mas a alma do Senhor não tem prazer para nós retrocedermos. Versículo 39. Nós, porém, não somos o dos que retrocedem para a perdição, como, entretanto, da fé para a conservação da alma. No original grego, é salvação da nossa alma. Está vendo, irmãos? Nós não somos que retrocedem. Amém? Fala para o seu irmão do lado, nós não somos que retrocedem. Para a perdição, somos, entretanto, da fé. Nós andamos e vivemos pela fé. Fé é uma pessoa, fé é Cristo. Fé não é algo abstrato, é algo real, que você pode desfrutar, eu posso desfrutar, porque esse Cristo mora no nosso coração. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais fé nós ganhamos. Aleluia. Nós não somos os que retrocedem para a perdição. Nós somos, entretanto, da fé para a preservação da alma ou a salvação da nossa alma. Louvado seja o Senhor. Por isso, irmãos, precisamos encorajar uns aos outros. Ajudar uns aos outros. Irmãos, vamos correr a carreira. Irmãos, vamos lutar do lado de Deus. Irmãos, vamos vencer juntos. Porque eu não vou chegar sozinho. Nem outro irmão vai chegar sozinho. Por mais espiritual que seja, todos nós vamos chegar juntos. Nós não estamos numa competição para ver quem vai chegar o primeiro ou o segundo. Não. Nós estamos numa carreira. E uma carreira proposta pelo Senhor. E essa carreira tem um prêmio para todos nós. Você crê, irmãos? Então nós precisamos ajudar uns aos outros, despertar uns aos outros, encorajar os irmãos a ler a palavra, a amar a palavra, ver que a palavra é a minha salvação. Sem a palavra de Deus eu não posso viver, eu não posso andar, eu não posso caminhar, eu não posso cumprir a minha carreira. Eu preciso da palavra de Deus. Eu preciso do Espírito Santo para me revelar o que está escrito nessa letra, nesse preto e branco. Porque eu tenho o Espírito de Deus, você tem o Espírito de Deus. E a palavra nos diz que o Espírito de Deus perscruta as profundezas de Deus. É o Espírito que te dá revelação. Por isso que Paulo orou de joelho. Ora de joelho, como Paulo fez, por causa da igreja, por causa dos irmãos. Me ponho de joelho por causa dos irmãos da igreja, para que o Espírito de Deus possa iluminar os olhos do nosso coração, para que recebemos um espírito de sabedoria e revelação, para que essa palavra que está em preto e branco possa ser viva dentro de mim, viva dentro dos irmãos. E que essa palavra tem poder para nos salvar de qualquer situação. Não importa a situação que estejamos, essa palavra tem poder para me salvar e salvar a cada um dos santos.
porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela penetra no nosso coração, divide juntas e medulas, e discerne os pensamentos do meu coração e do seu coração. Essa palavra limpa o nosso coração, essa palavra limpa a nossa mente, reaviva nossas emoções, e nos faz fazer a vontade de Deus. Por isso, irmãos, precisamos encorajar uns aos outros a viver na presença do Senhor. Eu estou lendo, eu leio a Bíblia todos os dias, de uma maneira geral, e estou lendo ultimamente os 4 evangelhos. Eu já estou 6 meses que eu estou lendo. Eu vou e volto, e tendo comunhão com o Senhor. E os evangelhos nos mostram uma pessoa maravilhosa, uma pessoa real, uma pessoa viva, uma pessoa que me conhece, uma pessoa que sabe o que eu estou passando. Ele conhece você, irmão e irmã. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe a sua necessidade, a minha necessidade. Mas esse Deus não quer que você passe sozinho. Ele quer estar junto com você. Ele quer ter um relacionamento com você. Um relacionamento real, um relacionamento vivo, uma comunhão viva com Deus. Que muda a minha situação, que muda o meu viver, que muda o meu relacionamento com as pessoas, para que eu possa ser uma testemunha de Deus. Para que nós possamos cumprir a nossa missão de ser a luz desse mundo, ser o sal dessa terra. Nesse mundo de trevas precisa de luz. Nesse mundo que não tem sabor, precisa de sal. Para dar tempero, para dar sabor na vida das pessoas. Só Jesus pode dar sabor na vida das pessoas. Só Jesus pode libertar as pessoas das trevas para a luz. E eu estou em Lucas. Lucas, no NVI, na Bíblia, se tiver, Lucas, fala assim: terminando a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem, pensando que ele estava entre os companheiros de viagem. Caminharam o dia todo, então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram para Jerusalém para procurá-lo. Olha que história doce, irmãos. O povo de Israel, e Jesus fazia parte do povo. Eles foram uma jornada para Jerusalém. Deus tinha falado que o povo teria de ir para Jerusalém para adorar a Deus, para participar das festas que Deus preparou. Era um mandamento de Deus. E não importa onde que o povo estava, se era longe, todos os povo de Israel subia com as suas ofertas para adorar e agradecer a Deus. Era a festa da Páscoa. A festa da Páscoa, todos nós sabemos que é a libertação do povo de Israel do Egito. Era uma alegria eles participarem dessa festa, que eles foram libertos da escravidão do Egito.
Eles eram escravos no Egito. Eles serviam o rei do Egito. Mas Deus, eles clamaram a Deus, e Deus ouviu, e Deus tirou eles do Egito. Todos nós sabemos a história, não vamos entrar em detalhes. Deus preparou um cordeiro para cada família. Tinha de comer para sair, ter forças para sair do Egito. Então ele estava lá comemorando em Jerusalém. Está vendo, irmãos? Eles obedeciam o mandamento de Deus, de adorar a Deus, de comemorar as festas, da Páscoa em Jerusalém. Isso também é a mesma coisa que nós fazemos aqui nas reuniões. Vemos louvar a Deus, agradecer a Deus, por Ele nos ter libertado desse mundo. Pela sua obra na cruz, esse Cordeiro de Deus que foi sacrificado por cada um de nós. Está vendo, irmão? Era uma prática espiritual. Mas Lucas mostra uma coisa muito profunda nesse versículo de 43 e 45. Está vendo? Os seus pais perderam Jesus. Está certo? E eles não perceberam que Jesus não estava. Ele estava numa... É como a gente vai para a conferência das irmãs, lota um ônibus. Todo mundo está na caravana. Está certo? Hoje tem lista, Naquela época não tinha lista, todo mundo ia a pé. Ou de animal. Tá certo? Mas eles não perceberam a presença do Senhor. Tá vendo? Estava num evento importante, mas perderam a presença de Jesus. Quantas vezes nós nos envolvemos com eventos do nosso dia a dia, na nossa jornada, e perdemos o Senhor. Eles não tiveram a percepção da presença do Senhor. Mas o Senhor estava onde? Estava no templo. E o Senhor estava na casa do Pai. Por isso hoje, irmãos, nós precisamos ser sensíveis ao Espírito. Muitas vezes nós frequentamos até as reuniões, algo que é determinado por Deus. Mas nós perdemos a nossa intimidade com Deus, a nossa comunhão com Deus. O que Deus quer falar com isso conosco hoje, irmãos? Deus quer falar para mim e para você. Eu me importo com o meu relacionamento com você. Eu quero ter um relacionamento vivo e verdadeiro com você. Mas eu não quero ter um relacionamento só no sábado, na reunião, ou no domingo. Eu quero ter um relacionamento todos os dias com você. Eu quero ter intimidade, eu quero que você me conheça o meu coração. A gente vê, ele estava numa jornada, como uma caravana. O que isso representa? Que todo mundo estava de uma maneira automática. Muitas vezes nós seguimos o fluxo, desse mundo. Nós trabalhamos, nós estudamos, temos os deveres de casa, as irmãs, tá certo? Mas perdemos a prioridade.
que é Jesus. Apesar de fazermos as coisas, a nossa prioridade tem de ter Jesus. O nosso relacionamento tem de ser prioridade na nossa vida. Não é uma festa, não é um aniversário, não é isso, não é aquilo, não é um evento. A nossa realidade é ter a presença do Senhor, é ter relacionamento com Deus. Jerusalém, se você for analisar, era o lugar da busca espiritual. Todos tinham de ir lá para oferecer as suas ofertas, para agradecer tudo aquilo que Deus tinha feito por eles, libertado o seu povo. E aí o que aconteceu? A sua mãe, os seus pais, cadê Jesus? E começou a perguntar, a quem estava junto com eles, na sua caravana, onde está Jesus? 3 dias. Maria e José estavam angustiados ou não? Estava angustiado, perdeu Jesus? Está vendo, irmãos? Por que muitas vezes nós ficamos angustiados, ficamos tristes? Perdemos Jesus. Perdemos a comunhão, a intimidade com Deus. Muitas vezes 3 dias é um distanciamento muito grande. Para de ler a Bíblia um dia. Para de orar. Para de ter comunhão com a igreja, com os irmãos. Você seca. Você perde o apetite espiritual. Você perde o frescor da vida. O seu rosto para de brilhar. Mas aleluia. Aonde Jesus estava? No templo. O templo é a casa de Deus. É o lugar que Deus habita. É onde nós restauramos a nossa comunhão com Deus. A nossa reconexão com Deus. Jesus estava lá, adorando o Pai. Está vendo por que as reuniões são importantes, irmãos? Isso a gente traz individualmente, mas também coletivamente. Precisamos valorizar, amar a casa de Deus. Nós precisamos viver a vida de Deus. Nós vamos conhecer quem é o nosso Deus, o coração dele. Olha só, a gente que é vô, ou vó, ou quem é pai e mãe. A minha neta, 6 anos, nós fomos passear na casa deles, visitá-los, e o dia que a gente ia embora, de madrugada, vovô, não vai não. Por quê? Ela tem alegria, ela tem prazer em estar com os avós. Nós também precisamos ter prazer em estar com Jesus. De estar na casa de Deus. E ela fez um desenho. E entregou. E pôs na minha Bíblia. É bom demais, né? Só quem é vô e vó sabe.
é uma alegria, é um prazer. E o nosso relacionamento tem que ser assim com Deus, de alegria, de prazer. Eu quero Deus, eu preciso de Deus. Eu preciso ter comunhão com Deus. Tiago 4:8 fala assim: acheguem-se a Deus, e Ele se achegará a você. Olha, o coração de Deus, irmãos, é que você se achegue a Ele. E Ele vai se derramar para você. Ele vai se entregar para você. Ele vai se dar a presença dEle para você. Mas Tiago continua: limpe as mãos, pecadores, purifica o seu coração, você que tem uma mente dividida. Isso na tradução do grego. O que é uma mente dividida? Eu quero aquilo e quero outro. Não, a nossa mente tem que ter clara, tem que ter discernimento. Eu quero estar na presença de Deus, eu quero me achegar a Deus. João 15:15 também nos fala assim: já não os chamamos de servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu me chamei amigos, pois tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Olha que relacionamento de Cristo com o Pai. Tudo que o Pai tem, tudo que o Pai é, deu para Cristo. E tudo que Cristo é, junto com o Pai, deu para nós. Ele não deu para o servo. Ele deu para o amigo. Porque o amigo tem intimidade. Abraão era amigo de Deus. E o amigo, Deus conta tudo. Deus revela tudo. Queremos ser amigo de Deus ou não, irmãos? Eu quero ser amigo de Deus. Mas como nós vamos ser amigo de Deus? Nos achegando a Ele. Vivendo por meio dEle. 1 João 4,16 fala: assim conhecemos e confiamos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Está vendo? Isto está relacionado a Cristo, o cabeça da igreja. Mas Cristo é o cabeça. A igreja somos nós, os irmãos. O relacionamento de Deus, nosso com Deus, é Cristo e a igreja. Salmo 84:10 fala: pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Um dia nos átrios do Senhor vale mais do que 1000. Isso vale a pena, irmãos. Cada dia eu estar na casa de Deus, no átrio de Deus, na porta da casa de Deus. Porque ali eu posso ser salvo. Ali eu posso ser protegido. Ali eu posso ser guardado na casa de Deus, no jardim de Deus. Salmo 27:4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, para que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo.
Precisamos valorizar o corpo, precisamos valorizar a igreja, precisamos valorizar a casa de Deus. Por um lado, nós somos a casa de Deus individualmente, mas coletivamente, nós somos o povo de Deus. Nós somos reis e sacerdotes de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Deus tem ciúme de você, meu irmão. Porque Ele nos ama, Ele nos guarda. Por isso, a importância desse versículo que nós lemos de Lucas, essa história, quando perderam Jesus, os seus pais e as suas mães. Por isso, nós precisamos perceber nas palavras a importância da palavra. Nós lemos, perceber, fala, terminando a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem eles percebessem. Perceber é gnóstico, quer dizer reconhecer plenamente. Eu conheço a minha esposa, eu conheço as minhas filhas, eu conheço as minhas netas, plenamente, porque eu tenho um relacionamento, eu conheço os irmãos porque nós temos um relacionamento. Aqui fala reconhecer plenamente, mas José e Maria não perceberam a ausência de Jesus, e muitas vezes na nossa vida nós não percebemos a ausência do Senhor. E quando nós nos percebemos, nós nos afastamos espiritualmente, de uma maneira silenciosa e gradual. Essa é a tática do inimigo. Você é muito ocupado, você tem muita coisa para fazer, para que vai ler a Bíblia, para que vai ter orar, para que vai para a reunião? E o terceiro ponto importante, fala buscar. A hora que eles não viram mais Jesus, a prioridade de José e Maria mudou completamente. Era longe onde eles estavam. Mas eles não queriam nem saber. A prioridade era o quê? Achar Jesus. Quando você se afasta, qual é a sua prioridade? É murmurar? É chorar, é reclamar, aconteceu isso, aquilo. Não, muda a prioridade, irmãos. Esquece as dificuldades. A prioridade tem que ser Jesus na minha vida, na vida de cada um dos irmãos. Nós temos de buscar, anazatel no grego. A tradução correta é procurar intensamente. Eu vou procurar até encontrar. É como você procurar aquele tesouro escondido. Tem de procurar. E achar, você compra e guarda. Por isso eles entenderam. Perdeu-nos Jesus, nada mais importava na sua vida. Ele tinha outra prioridade e outra urgência, encontrar Jesus. Irmãos, na nossa vida espiritual, nós precisamos ter essa urgência, prioridade e urgência de encontrar novamente Jesus. E o terceiro é casa. Chama oikos, a casa de Deus, a economia de Deus. Numa outra tradução fala, lugar de pertencimento. A igreja pertence a você? Ou não? Se você faz parte da igreja, ela pertence a você, irmão. Pertence a cada um de nós. E eles encontraram Jesus aonde? No templo. Na casa de Deus. Jesus afirmou,
eu deveria estar na casa do Pai. Cristo tem a sua prioridade. Onde o Pai está, Ele está. O Pai era a prioridade de Cristo. Por isso que Ele estava lá. E Jesus era uma criança. Então hoje, que Deus possa nos dar a prioridade. Prioridade é Jesus. Irmãos, não vamos perder Jesus. Tá certo? Eu brincava com as minhas netas, só para ilustrar. Quando a gente ia para a pracinha, eu amarrava uma cordinha, para segurar ela, tá certo? Porque chega na praça e quer correr, Não quer saber se tem perigo. Vamos amarrar, como aquele jumento com Jesus, Amarrar a vide. Vamos estar amarrados ao Senhor? Vamos estar reconectados com o Senhor? Vamos ter um relacionamento com Deus? Cristo tem de ser a nossa prioridade. A igreja tem de ser o nosso viver. Amém? Que Deus nos abençoe.